Essa é a única forma de ficar rico com criptomoedas sem depender de milagres. Nesse vídeo eu vou trazer em alguns tópicos e de maneira extremamente simples uma fórmula viável para ficar rico com criptomoedas. Esse é mais um vídeo direto ao ponto, uma linguagem extremamente simples e objetiva para qualquer pessoa entender. A única coisa que eu peço em troca não custa absolutamente nada para você, é o seu like, então já aproveita, deixa o like aqui no vídeo no começo. Dessa maneira você já está ajudando demais o meu trabalho, fica aqui o meu agradecimento e aproveita também que você está aí perto. Se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão aqui para se inscrever e ativa já também o sino das notificações, marcando ali como todas, e com as notificações ativas, você avisa o algoritmo que esse tipo de conteúdo te interessa, dessa maneira ele te entrega mais. Aqui no canal são pelo menos 3 vídeos por semana, todos eles focados em botar dinheiro no teu bolso. Por isso eu garanto que você não vai se arrepender de fazer aqui a sua inscrição e ativar as notificações. Indo direto ao ponto, se você espera algo como as 10 criptomoedas para colocar R$1.000 e transformar em 1 milhão em poucos meses, você está no lugar errado. Eu não vou te entregar isso, até porque isso aqui é marketing puro e eu tenho certeza que você está cansado de receber chamadas como essas que são, na verdade, sensacionalistas demais e feitas somente para te vender alguma coisa. E esse vídeo, assim como todos os meus conteúdos, definitivamente não são sobre isso. Por outro lado, analisando fatos reais de pessoas que realmente enriqueceram com criptomoedas e multiplicaram algumas vezes o seu patrimônio, nós conseguimos notar um padrão, e aqui eu me incluo também, principalmente porque eu invisto em cripto há mais de 6 anos e dentro desse período nada me trouxe um retorno tão significativo dentro de investimentos. E o primeiro padrão a se observar, algo que eu vejo em todas as pessoas que eu conheço e que eu tive notícia que ficaram ricas com criptomoedas, é que elas compraram antes do grande ciclo de alta, ou seja, antes da euforia. Ou seja, se você deixar para comprar tarde demais, você pode até ter alguma valorização, pode até ser uma valorização significativa, mas você definitivamente não vai enriquecer de fato. Para que isso aconteça, você precisa comprar fora dos grandes ciclos de alta, ou seja, você precisa comprar quando menos pessoas querem. Inclusive, não precisa ir muito longe porque o próprio Bitcoin multiplicou várias e várias vezes o patrimônio de quem investiu fora do grande ciclo de alta, ou seja, antes, e teve em conjunto 2 pontos em comum. O primeiro deles, a paciência, e o segundo, conhecimento para entender o comportamento do ativo, falando tanto da linguagem técnica aqui, a parte de gráficos, quanto da parte macroeconômica e de ciclos. E fica a observação aqui de que você não precisa ser nenhum expert para entender tudo isso. Você só precisa ter um pouco de vontade e buscar conhecimento nos lugares certos. Agora eu quero me ater aqui num desses pontos em comum, que é justamente a paciência. E por que ela é tão importante? Muita gente acha que paciência só é importante no momento em que a pessoa vai lá, compra e o mercado começa a andar de lado, cair, como por exemplo o que a gente está vendo nesse exato momento em que eu estou gravando o vídeo. O mercado vem aí alguns meses lateralizando, principalmente as altcoins vêm caindo e muito provavelmente quem entrou aí nos últimos 4, 5 meses pode até estar no prejuízo. E sim, meus amigos, nesse momento é necessário ter paciência, mas a palavra que fica aqui até é resiliência. A paciência que eu chamo a atenção aqui é em outra situação. Quando você investe em cripto, principalmente quando o ciclo começa a se transformar em um ciclo de alta, você vai ter lucros e lucros muito superiores aos do mercado tradicional e principalmente lucros de aplicações, né? O pessoal está acostumado lá com 1% ao mês ou ganho de ações, um ano espetacular lá com 20, 25% ao ano. Aqui no mercado cripto nós vemos ganhos de 50% em uma semana. E é justamente nesse momento que é necessário ter paciência. Quem enriqueceu com criptomoedas não o fez realizando lucros, mas sim somando, multiplicando esses lucros. O que isso significa dizer na prática? Que você não fica comprando e vendendo com os primeiros 10, 20 ou 50% que seja de lucro. E sim que você compra e segura assistindo o patrimônio multiplicar na hora certa. Eu vou te citar um exemplo. Em 2018 eu comprei Bitcoin por pouco mais de $3.000. 2 anos e meio depois o Bitcoin chegou em $69.000. Agora imagina você se eu fosse emocionado, sem paciência e tivesse visto os meus $3.000 virando, por exemplo, $4.500. Eu teria realizado em pouco tempo, diga-se de passagem, 50% de lucro. Só que se eu tivesse feito isso, eu não teria surfado mais de 2.000
1000% de valorização. E olha que eu tô falando de Bitcoin, que em ciclos de alta fica longe de ser uma das maiores valorizações do mercado cripto. Falando em Bitcoin, esse é o terceiro ponto. O Bitcoin manda no jogo. Não adianta ficar enchendo o carrinho de altcoins, que são outras criptomoedas menores do que o Bitcoin, no bear market, ou seja, no ciclo de baixa das criptos. Isso porque no ciclo de baixa é normal que o Bitcoin caia 30, 40, 50, 60%. E ao mesmo tempo você vai ver as altcoins caindo 90, 95, 98, 99%. Entenda então que o Bitcoin manda no jogo e não adianta você se posicionar contra o fluxo. Espera o mercado virar para alta de fato, para aí sim você montar uma carteira robusta de altcoins. Nesse momento exato do ciclo, último trimestre de 2024, nós estamos sim pendendo para um ciclo de alta. Então, se tem um bom momento para adicionar altcoins na carteira ou continuar adicionando altcoins na carteira, é agora. E aí entra uma questão, em mercados de alta, as boas altcoins valorizam muito mais do que o Bitcoin. E é por isso que se acrescenta as altcoins, diminuindo ali o percentual em Bitcoin e aumentando um pouco mais em altcoins. Eu não estou falando que é para vender Bitcoin nessas horas. Pelo contrário, você mantém ou até compra mais Bitcoin. Mas em termos percentuais de toda a carteira cripto, você aumenta altcoins e diminui um pouco o percentual de Bitcoin. E para quais altcoins se vai nesse momento? Primeiro, você precisa estar posicionado nas melhores criptomoedas dentro das melhores narrativas do mercado. Então você precisa identificar quais são as melhores narrativas desse ciclo especificamente, porque talvez do ciclo passado fossem outras narrativas. Vou dar um exemplo para você de uma narrativa que foi narrativa do ciclo passado, andou muito bem, mas nesse ciclo não está com nada, não é uma narrativa do momento. Metaverso, por exemplo. Agora uma narrativa que está muito forte nesse ciclo, inteligência artificial. Então você precisa identificar quais são as melhores narrativas. Não tem uma só, são algumas, mas você precisa separar as melhores narrativas e aí você precisa olhar para as melhores criptomoedas, os melhores ativos dentro das melhores narrativas. Isso inclui uma análise de market cap para você entender qual é o tamanho do potencial de valorização de cada uma das criptomoedas. Projetos também que incluem grandes e boas comunidades formadas em torno deles. Projetos que tenham utilidade, e a única narrativa que fica de fora aqui nesse quesito são as meme coins. Além também do tokenomics, ou seja, a economia do token. Você não pode, por exemplo, querer montar grandes posições em criptomoedas que vão ter grandes despejos no mercado e o tokenomics é ruim, ou seja, existe uma tendência, mesmo que essa criptomoeda venha se valorizando, pareça boa, assim que as criptomoedas novas forem jogadas no mercado, despejadas, a tendência é que o token caia, dependendo do montante daquilo que vai ser jogado no mercado, como a gente já viu tantas e tantas vezes acontecer, esses tokens tendem a despencar. Agora, um outro ponto em comum em quem enriqueceu, ficou milionário com criptomoedas, é o fato de que, via de regra, eles não pertencem a nenhum dos dois extremos, nem aqueles muito céticos em relação ao mercado cripto, por óbvio, e nem aqueles muito eufóricos com o mercado cripto, achando que qualquer coisa que comprar, uma criptomoeda de cachorro ou algo do gênero, vai ficar multimilionário e vai transformar lá R$1.000 em 1 milhão. E isso é muito simples de explicar. O mercado não costuma ser bonzinho nem com aqueles que são muito medrosos, nem com aqueles que são muito eufóricos. Então a gente converge para o ponto em comum entre as pessoas que enriqueceram com criptomoedas. Elas são mais conscientes e, para ser conscientes, elas buscam conhecimento. Conhecimento esse capaz de fazer com que elas acertem melhor o timing, ou seja, acumulem Bitcoin e criptomoedas muito mais na baixa, ou seja, antes das novas máximas, e passam a vender, ou seja, embolsar o lucro somente nos sinais de euforia. E além disso, para que você não dependa de um milagre e acelere todo o processo, o ideal é que você monte uma carteira de criptoativos, como eu falei, com as melhores narrativas do mercado e aquelas qualidades todas que eu mencionei em relação às criptomoedas, para que você também diversifique, porque a valorização vai ser muito diferente entre os ativos e você não vai querer estar posicionado só em um ou dois ativos, e vão ser justamente aqueles que não vão andar, que vão ficar para trás. E montando uma boa carteira cripto, você elimina o risco não sistêmico, que é o risco de setores específicos ou ativos específicos. Você consegue também se posicionar nas melhores narrativas do mercado e rebalancear essa carteira com uma boa estratégia de alocação, ou seja, divisões que façam sentido em termos percentuais para cada ativo. De acordo, por exemplo, com o risco e com a narrativa, você vai ter percentuais diferentes, maiores ou menores. E só para você ter uma ideia do tamanho do potencial de fazer a coisa certa, quem comprou Bitcoin
Bitcoin lá em 2017, por exemplo, tá R$2.900, e colocou lá, por exemplo, R$10.000 e segurou, em 2021, 4 anos depois, essa pessoa tinha R$1.210.000. Eu tô falando só de Bitcoin e apenas 4 anos. Agora vem comigo aqui e pensa o seguinte: se uma pessoa, que pode ou não ser você, e você adapta para sua realidade, começa hoje com R$20.000. Pensando no milhão, isso aqui é muito pouco, mas ela pega aqui uma valorização de 400% nesse ciclo, porque ela sabe fazer a coisa certa e a carteira dela realmente valorizou bem, e ela foi para 100 mil em 2025, 2026. Pois bem, ela surfou bem o ciclo, soube vender aquilo que tinha que vender na hora certa e seguiu acumulando em outros investimentos enquanto o mercado caía. E aí, quando ela imaginou que estava lá perto do final do ciclo de baixa, acertar exatamente ela não vai acertar, mas mais ou menos ali perto, ela voltou a investir no mercado cripto, só que aí se passaram 1 ano e meio, 2 anos. E ela conseguiu até esse período transformar aqueles 100 mil em R$200.000, porque ela seguiu fazendo aportes, investindo em outras coisas, etc. E aí ela pega desde o início o próximo ciclo. O que equivale aqui, falando do ciclo atual, começar a comprar Bitcoin ali, depois ir comprando altcoins conforme vai passando o tempo e o mercado vai se recuperando. Ter começado o movimento lá no final de 2022, quando o Bitcoin estava lá nos 15, 16 mil dólares. Pois bem, se ela surfar novamente esse ciclo, é razoável dizer que a carteira dela pode valorizar algo como, por exemplo, 700%. Com uma valorização dessas, ela já transformaria esses 200 mil em R$1.600.000. E aqui eu tô falando de números, convenhamos, bem factíveis para quem conhece o mercado cripto e já vem investindo há um bom tempo. E aqui eu quero enfatizar o seguinte: se isso aqui faz sentido para você e você realmente quer aprender a montar uma carteira cripto com as melhores narrativas do mercado, com o conhecimento necessário para saber se posicionar da maneira correta nos momentos certos dos ciclos, e além disso ter acesso à carteira Cripto Smart, que é uma carteira somente com 10 ativos, e a minha carteira cripto completa com as melhores narrativas do mercado e todas as movimentações de compra e de venda em tempo real, além, é claro, de acesso a 3 grupos, um grupo de suporte, um grupo de debates cripto e outro grupo só de airdrops, eu recomendo fortemente que você assine ainda hoje a comunidade 1%, que custa somente R$ 49,90 por mês no plano anual e R$ 59,90 por mês no plano mensal. Isso no momento em que eu tô gravando esse vídeo. Se tiver aumentado no momento em que você clicar no link aí, vai ter aumentado muito pouco e vai continuar custando muito menos do que aquilo que entrega em valor. Então pensa rápido, porque eu sei que você é inteligente. Se você chegou até esse momento do vídeo, você já deve ter chegado à conclusão que isso custa menos do que uma pizza por mês e tem um potencial enorme de destravar uma bela grana pro teu bolso já nesse ciclo. Isso sem contar os próximos que estão por vir, devem multiplicar por várias e várias vezes o patrimônio de quem investir do jeito certo, com a visão certa, com o conhecimento certo. O link para você assinar hoje a comunidade 1%, levando de bônus o acesso completo à minha carteira cripto, tá aqui na descrição e também vou deixar no comentário fixado para facilitar para você. É só clicar aqui e finalizar sua inscrição. Para concluir, nós chegamos aqui numa fórmula viável para ficar rico com criptomoedas, que é timing para comprar e vender do jeito certo, aproveitando cada momento do ciclo, paciência para não realizar lucro cedo demais, montar uma boa carteira cripto e usar os ciclos no plural a seu favor. Isso significa que, por mais que você não enriqueça exatamente nesse ciclo, nesse momento, você precisa olhar para o mercado cripto como se movimentando com ondas. Eu tenho certeza que se a gente está falando aqui, por exemplo, de um ciclo agora e outro que vai combinar lá em 2028, 2029, isso dá aqui aproximadamente 5 anos para você surfar da melhor maneira possível 2 ciclos, e dessa maneira, como eu expliquei aqui, você vê que não é um exagero total, uma loucura total pensar que uma pessoa começando com R$20.000 pode passar e muito do milhão de maneira factível em pouquíssimo tempo. A gente está falando aqui, lembrando, de 5 anos. E é claro que tudo você precisa adaptar para sua realidade. Aqui é só um número hipotético. Uma pessoa que já tem lá, por exemplo, 200, 300 mil em cripto nesse momento, pode, sem grandes exageros, ou seja, não é loucura pensar atingir mais de R$1 milhão ainda nesse ciclo. Dito isso, sem mais, eu fico por aqui. Já vou deixar a recomendação desse outro vídeo para você assistir. É só clicar nele. Um forte abraço e a gente se vê lá.